e desligar os celulares. É muito importante esse momento que a gente veio buscar para nos tranquilizarmos, né? Que a gente possa receber tudo aquilo que a gente veio buscar. Então, nós merecemos o nosso silêncio. Então, é super importante que os celulares fiquem desligados. E alguns recados para dar início. Hoje nós temos um delicioso prato da semana, que é o pavê tradicional. São porções, né, de 500 gramas. E é só buscar lá na lanchonete. Nós temos a quinzena do Dia dos Pais, que é na livraria do Paz de Amor. Essa quinzena é do dia 28 de julho a 11 de agosto. Que todos os títulos novos estão com 15% de desconto. Exceto o livro do mês. O livro do mês está com 20% de desconto. É válido para todos os títulos já disponíveis na livraria. Os descontos não são cumulativos e os títulos têm a partir de R$12. E mais informações é só se informar na livraria, tá certo? Hoje nós temos... vamos dar início... Deixa eu só pegar meu caderno que eu esqueci. O microfone aqui está me derrubando. E eu também quero agradecer todas as doações que o pessoal traz, né, com tanto carinho. Continue trazendo, né, para as nossas assistidas, cesta básica, itens das cestas básicas. Quem não puder doar, faça uma oração que também vai ajudar bastante. E roupas também que não usam mais, que está lá um tempo guardado no guarda-roupa, né? E trazem também aqui que as pessoas precisam e estão necessitando muito, né? Com essa queda de temperatura. Então, vamos dar início hoje ao trabalho. O capítulo do Evangelho é o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 25, a necessidade da encarnação. As leituras de hoje, a Neide vai fazer para nós. A prece de início, o Márcio. As vibrações geral dos passes e das águas, a Noelma fará para nós. A prece final é com o Lázaro. E hoje nós temos a grata satisfação, um palestrante ilustre, que é o Fabrício Costa. Hoje ele fará a palestra para a gente, que se refere do livro Ação e Reação. Fiquem atentos, que será uma palestra muito boa e reflexiva, tá bom? Que Jesus nos abençoe. E vamos para a prece de início das leituras. Tá bom. Tava caindo? Tá bom. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 4, necessidade da encarnação, item 25. A encarnação é uma punição. E somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida e a mesma aptidão,
as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impôs no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os executam essa tarefa com zelo. Sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo os resultados do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Abacelli, do irmão José, previne-te. Não te exponhas ao perigo da tentação. Ainda não te conheces o suficiente para saber se resistirás. Foge de tudo que te seja capaz de induzir o pensamento para o mal. Imagens exteriores criam clichês mentais. Não alimentes a imaginação doentia, acalentando desejos infelizes. Quem cede o pouco acabará por ceder o muito. Tudo começa na primeira vez. Se te reconheces de vontade débil, afasta-te das pessoas que possam influenciar-te negativamente. Não as escute em excesso. Que se demora ouvindo conversas inconvenientes, acaba por deixar-se sugestionar. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos fechar nossos olhos. Inspirar profundamente, esquecendo o mundo de lá de fora. Senhor, estamos nessa tarde cheio de alegrias, cheio de confiança, cheio de esperança. Que o Senhor possa nos assistir em nome do Pai Maior, nos inspirando e nos ensinando a lei do amor e da benevolência, o contrato conosco e com o próximo. Que todas as palavras, todos os conceitos dessa tarde possam ser exercitados no dia a dia, a partir desses instantes. Que tudo transcorra com naturalidade, com simplicidade, com muita harmonia e humildade. Que assim seja. Olá. Boa tarde a todos e a todas. Como vocês estão? Como diz a minha mãe Edina Costa, né, no seu trabalho de quinta-feira, cada vez melhor, né? A gente precisa fazer esse compromisso com a gente de estar cada vez melhor, a cada dia um pouquinho, né? Se a gente se esforçar um pouquinho a cada dia para que a gente esteja um pouco melhor, com certeza a gente vai atingir o propósito dessa encarnação, né? Que é qual? Não sei quem esteve aqui no sábado passado,
que o Isaac nos trouxe, né, na palestra dele. Qual é o compromisso que a gente assumiu quando saiu lá do plano espiritual para encarnarmos aqui? Voltarmos melhores, né? E a gente vai atingir esse propósito se a gente fizer um pouquinho, né? Se a gente for um pouquinho melhor a cada dia. É igual quando a gente começa a atividade física, né? Então a gente vai na academia, levanta 5 quilos, fica 3 dias lá todo dolorido, mas a prática vai levando a mais força e a gente vai ganhando mais musculatura, vai ficando mais forte. A mesma coisa acontece com a paciência, né, com a resignação, com a fé. É como se fossem músculos. A gente vai treinando e vai ficando cada vez melhor. Então vamos lá falar aqui do livro Ação e Reação, né? Para a gente começar a falar do livro Ação e Reação, a gente vai primeiro falar de uma personalidade espírita que é muito famosa. Talvez, possivelmente, o maior médium, né, o mais notável médium que a gente já conheceu. Eu acho que em todas as religiões, muito difícil alguém não conhecer o nosso querido Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier, né? Todo mundo conhece ele. O Chico, ele nasceu no dia 2 de abril de 1910, né, em Minas Gerais. Ele teve uma infância muito difícil, né? Estimulo aqui para que quem puder pesquise sobre a vida do Chico, porque trata-se de uma pessoa que não teve uma vida simples, gente, né? Não foi uma encarnação tranquila, né, sob o ponto de vista da paz do mundo, né? Não foi uma encarnação tranquila, desajustes ali familiares, né? Desde a infância ele foi um espírito que passou pelas provas, né? Por algumas provas, mas sempre teve ali uma assistência espiritual muito presente junto a ele, né? E desde a infância dele, ele já manifestava esse compromisso com essa mediunidade que ele trazia, né? Ele conversava com os espíritos, né? Há relatos, inclusive, de sofrimentos que ele teve ali, de sabores que ele teve na infância, e que ele tinha essa condição de conversar com os espíritos que o assistiam. E eles sempre o encorajavam a seguir, a se manter em paz, nos ensinamentos de Jesus, né? Para a missão que ele tinha que realizar, que era a divulgação da doutrina espírita. Então ele tem psicografias, livros, né, reconhecidos pela muita profundidade e coerência. Ele psicografou mais de 450 livros, né, sobre a espiritualidade, a vida após a morte e a conduta moral. O mais interessante é que ele todas as pessoas que conviveram com Chico dizem que uma das suas, ou talvez a principal qualidade que ele tinha, era a sua humildade. Então, mesmo sendo um médium extremamente notável, né, que colecionou obras, ele era muito humilde e tinha pouquíssimo, para não dizer zero, apego à matéria, né? Então ele, da mesma forma como ele começou a sua vida, ele terminou sem amealhar enriquecimento ou bens materiais, com nada, com nenhum dos seus 450 livros. Inclusive ele tem lá uma obra assistencial em Uberaba, né, que algumas pessoas vão visitar, dizem, eu nunca fui, mas minha irmã, por exemplo, já foi, falou que a energia que tem ali é espetacular, né? E ele doava também a renda dos livros para essa obra assistencial. Então, olha que espírito, né, gente, que veio assim nos trazer, além dos esclarecimentos dos espíritos com a sua mediunidade, quantos exemplos, né, ele nos trouxe de humildade e pouquíssimo apego à matéria. E aí, tem uma curiosidade também sobre Chico, que é interessante da gente falar, que é largamente divulgado, mas é sempre bom a gente trazer e comentar. Ele pediu, né, na verdade, aos espíritos que, quando ele fosse desencarnar, que fosse um dia em que o Brasil estivesse feliz, né, fosse um dia feliz para o país, para o Brasil.
E aí acontece que ele desencarna em 30 de junho de 2002, que foi justamente o dia que o Brasil ganhou o pentacampeonato mundial na Copa do Mundo. Então, enquanto o país estava comemorando o título da Copa do Mundo, a 5ª estrela brasileira, Chico desencarnava, né? Até nisso ele foi alguém que não quis muitos holofotes para si, né? Agora a gente vai falar de André Luiz, né? André Luiz é o espírito que narra a Chico Xavier, para que ele psicografe, a obra Ação e Reação, que aqui a gente vai falar, né? Que é o livro do mês. Então, o André Luiz, ele foi médico, né? No início do século XX, médico sanitarista, né? E após o seu desencarne, ele narra a sua experiência no plano espiritual através de Francisco Xavier, Chico Xavier. Claro, né, gente, que não é tão simples assim, né? Não é que ele desencarnou e saiu contando a história para Chico Xavier, não é assim. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ler o livro ou assistir o filme Nosso Lar, né? Nesse filme, inclusive, se não assistiram, leiam o livro e assistam o filme, né? Mas assistir o filme é legal, que você pode chegar na sua casa lá e pôr lá no Amazon Prime, não sei, ou o streaming da sua preferência, para não fazer propaganda, e você coloca lá o filme, né? E narra exatamente o que acontece. Então, assim, André Luiz, ele foi uma pessoa que sofreu as agruras aí do desencarne, porque ele tinha muito apego à matéria, né? Ele foi alguém que tinha alguns hábitos que levaram ele a ter problemas de saúde, então o desencarne dele foi considerado um suicídio indireto, e por conta disso ele ficou nas zonas umbralinas, que a gente chama, né? Que nada mais é do que um lugar espiritual plasmado por essas consciências, infelizmente ainda não de uma baixa evolução espiritual, muito apegadas à matéria, ou que sofrem problemas de consciência, né? Relacionados às suas ações menos felizes, e ele passou anos ali no umbral, até ele ser resgatado pelos espíritos amigos em missão, que o levaram para uma colônia espiritual chamada Nosso Lar, né? A partir dali ele é tratado, ele é cuidado, e aí ele, reconhecendo-se arrependido, né, daquilo que ele fez, de suas ações, ele desperta, né, a sua consciência para o trabalho espiritual. E aí ele inicia justamente uma série de 13 livros, né? Então, Nosso Lar foi publicado, escrito em 1944, e chama A Vida no Mundo Espiritual. São 13 livros. E ele começa em Nosso Lar, depois passa para Os Mensageiros, se não me engano, é o segundo, que aí agora saiu o filme Nosso Lar 2, né? Que é a continuação, e cada um vai escrevendo o serviço de André, né? Ele trabalha no plano espiritual, ele vai, durante a oportunidade de trabalhar, ele também estuda, ele amplia os seus conhecimentos, e cada livro desse narra diversas histórias de assistência a espíritos desencarnados e a espíritos encarnados, ou seja, nós, né? Nas nossas problemáticas diárias. E o livro Ação e Reação, que a gente vai falar agora, ele é de 1957, né? E ele é o 9º livro, né, dessa série de 13, e é parte importantíssima aí das obras psicografadas, né, por Chico Xavier. E aí, o que acontece, né? Qual que é o contexto do livro, né? Entrando um pouquinho já no que acontece no livro. André ficou junto com seu amigo Hilário, seu companheiro espiritual Hilário, durante 3 anos num lugar chamado Mansão Luz, né? O que era a Mansão Luz? Mansão Luz era uma colônia espiritual bem próxima à Terra, né? Dedicada a auxiliar espíritos em sofrimento. Então, espíritos que desencarnavam, né? Então, no livro, né, narra as energias muito densas e espessas desse lugar, né? Muito ainda ali, porque assim, gente, quanto mais o espírito se eleva, mais quintessenciada, que a gente fala, é a matéria, né? Ela é mais fluida, né? Por esse motivo, até por essa vibração ser algo que a gente não consegue, ou melhor, alguns médiuns conseguem, né? Mas é uma faculdade de mediunidade, a vidência, ver espíritos, né? Porque eles vibram, a matéria é mais quintessenciada.
E quanto mais o espírito se eleva, mais leve e fluida é essa matéria. E os espíritos mais próximos à Terra, né, as zonas umbralinas e tal, a energia ela é mais densa, né? Então ele descreve esse lugar, como essas consciências estão em sofrimento, como esses espíritos estão em sofrimento, um lugar de uma energia mais densa, mais pesada, né? Mas é um lugar, é uma colônia que se destina a justamente ajustar esses espíritos que desencarnam. E o mais curioso, né, que a gente observa no livro é que a principal dor que existe é da consciência. Então, a gente é muito acostumado a falar, pelo menos na educação de antes, né? Talvez hoje ainda existe, Deus castiga, né? Deus é amor, gente, misericórdia. Ele sempre nos dá chances, ele sempre nos dá oportunidades. Inclusive, essa vida que nós estamos vivendo aqui é uma chance que nós recebemos de Deus para estarmos aqui, né? Então, Deus é misericordioso. O tempo todo ele nos perdoa e dá chances. Quem nos acusa e pede punição é a nossa consciência. Então, as dores dos espíritos que estão ali, e o plasma que está ali naquele lugar, ele é denso justamente pelas dores de consciência, de espíritos que puseram fim às suas vidas, de espíritos que puseram fim à vida de outras pessoas, esposas, irmão, sobrinho, amigo, etc., pessoas que se apossaram dos bens de outra pessoa, pessoas que durante a encarnação, ou seja, coisas que a gente vê acontecendo, né, gente? Pessoas que se entregaram aos vícios da matéria, álcool, drogas, sexo, etc., e que por isso, ao desencarnarem e verem que a vida não se encerrou, ou seja, que a vida continuou, eles têm essa dor consciencial, né? E a partir disso é que esse lugar recebe esses espíritos e o que se narra no livro é justamente um sofrimento muito intenso desses espíritos e uma abnegação enorme dos espíritos em serviço para reparar o perispírito, né, o corpo espiritual desses irmãos e também trazerem luz às suas consciências para que eles lentamente despertem, se eximam da culpa e aí sim estejam preparados para uma outra encarnação, né, uma outra oportunidade. Então o objetivo principal, como o próprio nome do livro diz, né, ação e reação, é explicar aquilo que a gente chama de causa e efeito, né? Essa, gente, é uma das bases da doutrina espírita, né? Todas as ações, elas geram reações, né? Sejam elas positivas ou negativas. Então, resumindo, para simplificar, quanto mais bem eu espalhar, mais bem eu terei na minha vida. Quanto mais mal eu espalhar, mais mal eu terei na minha vida. Mas eu preciso fazer um adendo, né? Nós não podemos limitar essa visão à vida física, ou seja, à encarnação que nós estamos vendo. Porque senão a gente começa a achar que a vida é injusta e Deus é, além de amor, justiça divina, né? Então, olha, mas as pessoas fazem isso, fazem aquilo, prejudicam e vivem se dando bem. Se dando bem aonde? No mundo físico, né? A impunidade acontecendo no mundo físico. Porque quando essa pessoa desencarnar, o que vai acontecer com ela? Quem vai cobrá-la? A sua consciência. E aí a pessoa vive neste inferno, né? Que é plasmado por ela mesma, pela sua própria consciência, pela sua culpa daquilo que ela fez, de ter falhado, né? Lembra da palestra do Isaac? Qual foi o compromisso que nós fizemos? Voltarmos melhores. E a gente chega aqui e começa a falhar, né? Miseravelmente nessa missão. E aí a gente volta igual. E muitas vezes contraindo outros débitos, né, para nós mesmos. Então, a gente não pode limitar a lei de ação e reação ou causa e efeito à vida que nós estamos vendo, porque essa não é a verdadeira vida.
A verdadeira vida é a vida espiritual. Né? Muitas vezes a gente fala, né, o meu espírito. O certo é falar o meu corpo, porque você não é um corpo. Você está nesse corpo, mas você é um espírito. Né? Então, a verdadeira vida é a vida espiritual. Essa vida que nós estamos aqui, ela é uma ferramenta, né, que nós pedimos e que Deus nos concede a misericórdia, e nós temos mais uma chance de evoluir. Né? Porque é aquilo que a gente fala, né? O plano espiritual a gente estuda muito lá. Né? Só que você tem que passar na prova. Né? Então você estuda, você ouve, você. Igual André, né? E outras personagens ali do livro. Estuda, entra em serviço, se doa, aprende e tal. E reencarna. Que é para quando chegar aqui, não falhar. E, gente, é impressionante nessas obras de André Luiz, que eu já li diversas, acho que não foram todas, mas devo ter lido umas 10 dessas 13, 9, 10 dessas 13, e elas têm um laço em comum, né? De você pensar assim, o espírito está ali, você fala assim, mas esse espírito é muito evoluído, né? O que está ensinando o André. Porque o André, ele estagia nesses lugares, né? Ele trabalha, mas ele é meio que um estagiário. Ele está ali trabalhando e aprendendo. E tem sempre espíritos ali que estão ensinando ele, que são super abnegados, que são pacientes, equilibrados. Você fala assim, esse espírito é super evoluído. Aí quando você vai ver, esse espírito vai reencarnar depois, sabe? Então assim, o espírito está ali em serviço. Ele consegue no plano espiritual um adiantamento moral muito grande, de entendimento, de compreensão das leis espirituais, das leis de Deus, e depois ele reencarna, né? Então, os espíritos superiores mesmo, eles nem estão ali nessa... Né, eles aparecem no livro, como responsáveis, muitas vezes, das colônias. Eles vêm lá, eles dão as diretrizes e tal, mas muitos deles não têm nem mais a necessidade de reencarnar. Né? Então, como eu mencionei, a estrutura são de relatos de casos reais, né, no plano espiritual, conectando com as causas da vida material. Esse livro, Ação e Reação, ele narra diversas situações, e são situações em que muitas vezes a gente pode, não eu me identificar, né, porque são situações ali que eu, graças a Deus, não vivi na minha vida, mas de coisas que você vê acontecendo, né, na vida terrestre, das pessoas, que você vê nos jornais, nos telejornais acontecendo, né, e como o plano espiritual trabalha incessantemente para nos ajudar. Então nós só não somos ajudados, ou não conseguirmos ser ajudados, quando a gente não quer. Porque o plano espiritual nos ajuda o tempo todo. Gente, vocês sabem que existe um espírito que acompanha a sua encarnação? Tem um abnegado que está aí, junto com você. E, vou falar mais, além desse, existem diversos outros que são simpáticos a você no plano espiritual. Ou seja, das colônias pelas quais você passou, laços que você construiu durante as suas encarnações. Então, pai, mãe, irmão, amigos que você teve, pessoas que você ajudou, e elas estão lá no plano espiritual, elas se preocupam com você. Elas querem te ajudar. E elas fazem isso. Elas estão perto de você. Por que a gente não ouve esses espíritos? Né? Eu me lembro de um dia estar conversando com a minha esposa, e ela perguntou assim para mim, mas você fala que os espíritos bons falam com a gente o tempo todo, né? E por que eu só escuto os ruins, né? Aí eu respondi para ela assim, muito provavelmente porque essa é a sua antena, né? A antena, obviamente ela estava exagerando, tá? Se você assistir a gravação, não estou falando mal de você não. Porque essa é a sua antena, né? Então, a sua antena está captando, ou está mais suscetível a captar, influências não tão positivas. E como é que faz para a gente trocar? Troca a frequência. Começa a pensar coisas melhores, começa a tirar os pensamentos ruins, aquilo que nos afasta de Deus, né? Pensa positivamente, pensa em perdão, em amor, em paz, em emanações, tira a revolta, porque essas coisas nos ligam
as influências negativas. Aí você vai começar a receber a ajuda que eles querem nos dar. Eu me lembro de um outro livro que eu li, dessa série, Sexo e Destino. E teve um determinado momento da história em que o André Luiz estava bastante angustiado para ajudar uma determinada personagem. E aí ele narra assim, pô, eu quis falar com o farmacêutico, eu quis falar com... E não tinha ninguém em prece ou em conexões com a espiritualidade, com coisas boas, para que pudessem ouvir aquilo que eu falava. Então, olha só como o dia a dia da gente vai nos tirando a paz e vai fazendo com que a gente se desconecte do plano espiritual superior. Se nós nos conectarmos com a espiritualidade superior, nós seremos ajudados e tomaremos melhores decisões para a nossa vida. Então, como eu já comentei, né, principais lições e temas, lei de causa e efeito, responsabilidade pessoal. Nossas escolhas, né, o que eu acabei de mencionar, moldam o nosso futuro espiritual. Gente, por mais que a gente às vezes pense, né, pô, mas que fase que eu estou vivendo, caramba, quando é que isso vai acabar, né? Nossa, a minha vida é difícil. E eu não duvido não, tá? Eu acredito. Porque a vida no mundo, ela é complicada mesmo. Todos nós temos as nossas desventuras, né? As coisas que nos afetam, os nossos problemas, né? Mas por mais que a gente pense isso, a gente pode fazer boas escolhas, escolhas melhores. Se isso não vai mudar a nossa vida prática, porque tem coisas que a gente não controla, no mínimo vai melhorar a nossa psicosfera. Aquilo que a gente pensa, a nossa condição espiritual, e a gente vai ter força para superar e vai ter mais paz para poder tomar melhores decisões para a nossa vida, né? Então, isso é importante. As nossas escolhas moldam nosso futuro espiritual. Provas e expiações, né? Então, dificuldades como oportunidades de aprendizado. Então, lá no livro mesmo, né, eu até coloquei um pouquinho aqui mais para frente, mas vou adiantar, ele fala em dor evolução, dor expiação e dor auxílio, né? Então, a dor evolução, ela é a prova que a gente tem. Então, imagina assim, no livro inclusive é narrado, né, pessoas que eventualmente abusaram do dinheiro numa existência, né? Foram ricas, se apegaram, não distribuíram, oprimiram as pessoas como empresários e opressores, ao invés de ajudar os seus empregados, foram opressores e tal. Qual é a prova que essa pessoa vem? Ela vem, claro que cada caso é um caso, né? Não é uma matemática, mas no livro se narra que os espíritos pedem para virem em privação material, para virem pobres, para expiarem, muitas vezes, aquilo que fizeram, ou para serem provados na ausência da matéria, na ausência de dinheiro. Qual é a decisão que esse espírito vai tomar uma vez encarnado? Ele vai aceitar sem revoltas ser pobre e vai trabalhar para conseguir, né, ir evoluindo, e evoluindo, e evoluindo, ou não? Ele vai se revoltar, vai para o crime, vai enganar as pessoas, vai ser estelionato, ou simplesmente vai ser uma pessoa amarga e revoltada por conta dessa prova, né? Então, olha como a dor, ela nos ajuda, né? Dor sublime e companheira que me reconduz ao caminho reto quando dele me afasto, né? A dor é uma aliada nossa. Eu sei que é difícil, gente, pensar assim, tá? Não é que é uma coisa que você... a gente mesmo, né, que está aqui. Eu sou o primeiro que está falando, eu sou o primeiro que ouve. Claro, tem dias que você fala, pô, mas caramba, hein, não vai passar isso, mas que coisa, né? Mas a gente tem sempre que procurar pensar que a dor é uma aliada nossa. Que nós estamos crescendo com a dor, espiritualmente e materialmente. Nós estamos nos tornando mais fortes e mais sábios com a dor. E ele fala também da dor auxílio, que é uma dor que, em algum momento, ela é preventiva, vamos dizer assim, né? Se em algum momento os espíritos percebem que eu vou piorar as minhas situações, vem algo, uma dor, que é para me tirar daquela situação, né? Então, quanto mais você lê essas obras, mais você percebe que o plano espiritual ele é perfeito. Assim,
é muito mais sábio do que nós. Tudo se encaixa perfeitamente. E você começa a ter uma visão diferente sobre a vida, né? Amplia a sua visão sobre as coisas que a gente vive na nossa encarnação. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. E tudo pode ser modificado. Isso também é importante. Então, lembra que eu comentei, o espírito vem pobre, né? Ele vem num lar ali, de muita privação, tal. Aí ele vai, ele estuda, ele continua militando no bem, é esforçado, vai, trabalha. Vai. Os espíritos vão, à medida em que percebem o bem naquele coração, as oportunidades também são dadas. Vamos deixar ele evoluir um pouquinho, crescer na carreira, ganhar um pouco de dinheiro, para ver se, até aqui ele está indo bem, vamos dar mais um pouquinho. Opa, foi bem. Vamos dar mais um degrauzinho para ele. Né? Então muitas vezes a gente vê as coisas, mas para essa pessoa tudo é mais difícil, para aquela tudo é mais fácil. Tudo tem um motivo, gente. A espiritualidade sabe das nossas limitações. Por quê? Porque Deus e a espiritualidade nos conhecem melhor do que a nós mesmos, porque eles nos conhecem de ontem. E nós só nos conhecemos de hoje. Graças a Deus, né? Que é uma dádiva a gente ter o esquecimento. Por que eu esqueço da minha última encarnação? Amigo, fica assim. É melhor você não lembrar. Porque você vai lembrar das coisas que você fez de ruim, vai ser péssimo. É melhor o esquecimento. Isso é uma dádiva que a gente recebe. Para que a gente receba uma folha em branco aqui e faça escolhas melhores, né? Então, aquilo que a gente comentou, a misericórdia divina. Sempre a possibilidade de recomeço, né? E de reparação. E aquilo que a gente também já falou, que é o auxílio aos sofredores. A importância da caridade e do perdão. Aí, gente, a gente vai falar aqui, né? O que será, né? Quais serão as dores, né? Quais serão os aprisionamentos que a gente sofre, né? O que será que... A gente sabe o que é, né? Quais são os males que nos aprisionam? Apego. Então, materialismo excessivo. Gente, isso é uma das coisas que, pelas leituras espíritas, é uma das tentações mais difíceis que a gente cai. Né? O mundo, ele é muito bom. Tem muitas coisas boas, não tem? Maravilhoso. Tem um monte de lugar para conhecer, tem um monte de comida boa, tem bebida, tem isso, tem aquilo, tem sexo. Né? Tem um monte de coisa boa, prazeres carnais, né? E é aí que a gente começa a se perder. Porque a gente começa a esquecer o que a gente veio fazer aqui, a gente começa a esquecer que essa não é a verdadeira vida e começa a achar que a vida material é a coisa mais importante de tudo. Não é. Ninguém está aqui fazendo voto de pobreza. Porque quando a gente evolui, a gente também distribui progresso ao nosso redor. Então, se tiver oportunidade de evolução material, evolua. Mas não faça disso o seu propósito maior de vida. Porque nós não vamos levar nada daqui a não ser o bem que fizemos. Vícios, né, já falamos. Ausência do perdão. Então, assim, estamos todos a caminho, gente. Muitas pessoas dizem assim, esse mundo está perdido. Né? Não aguento mais. A Terra, olha, já foi. Eu lamento informar, mas você encarna num planeta tão evoluído quanto você. Então, você não é melhor que as outras pessoas. Nenhum de nós é. Eu não sou e ninguém é melhor. Se nós já escolhemos não fazer o mal, que bom. Nós já estamos mais adiantados que outros irmãos infelizes que ainda permanecem no mal. Então vamos ter misericórdia deles. Não quer dizer que eles não estejam sujeitos à lei penal, a responderem de acordo com o Código Criminal, Civil, Penal, etc. Não é isso que a gente está falando. Isso é uma coisa. É da sociedade. A questão é o nosso julgamento. A gente se livrar disso. Uma coisa interessante também do livro, né? Após a gente desencarnar, a gente já lembra imediatamente, porque se eu tive várias encarnações, então quando eu desencarnei, pronto, já começo a lembrar imediatamente de todas as outras vidas que eu tive. Não é assim. Isso só acontece à medida em que você vai se desapegando da Terra e das suas encarnações. Então, importante a gente lembrar, gente, quanto menos apegado, e quando a gente fala apego às pessoas também, tá?
meu marido, meu filho, ótimo, a gente tem que amar mesmo, a família é a base de tudo. Mas ninguém é de ninguém. Todos estamos aqui juntos, a caminho, para nos amarmos e nos compreendermos. Quanto menos apego a gente tiver, maior a nossa consciência após o nosso desencarne. Então, como eu comentei, a família, a importância do lar, da família, né, na orientação e acolhimento. Outra coisa que ele também fala lá, a importância do sono físico. Durante o livro, ele narra diversos momentos em que as pessoas são socorridas no sono físico, né? Então, a gente regressa ao plano espiritual, né? Ainda preso, evidentemente, ao nosso corpo físico, e lá somos instruídos pelos bons espíritos, reencontramos espíritos amigos, falamos, às vezes trabalhamos. Então, a importância de ter um bom sono, gente. Dormir bem, sabe? Se desconectar das telas, né, cedo, não assistir coisas ruins à noite, que nos tirem, que nos desassosseguem. Ter um momento tranquilo para a gente poder dormir bem, porque isso é importante além do nosso corpo, para o nosso espírito também, para a nossa encarnação. Os planejamentos encarnatórios, então, ele narra um planejamento encarnatório que durou 25 anos. Olha como o tempo lá no plano espiritual é diferente do nosso aqui. Então, para planejar uma encarnação demorou 25 anos. E muitas vezes, um espírito espera o outro. Então, um espírito já está pronto, ele está equilibrado para reencarnar, mas eu preciso vir junto com meu pai, com a minha mãe. E às vezes o meu pai e minha mãe não estão prontos. Eles ainda estão desajustados. Então, eu espero, né? No caso narra no livro, os espíritos que aguardam os outros espíritos estarem prontos para que possam reencarnar juntos. Olha que coisa incrível, gente, é maravilhoso. Então, resumindo aqui, né, para encerrar a palestra, que eu espero ter despertado aí um pouco da curiosidade de vocês para ler esse livro, que é muito bom. O que importa é o pensamento e a vontade, né? Que se magnetizam e encontram ondas afins. Não há engano. Não há mal oculto, mas também não há bem que não fique oculto, gente. Vamos agora, hoje, começar a reconstruir a nossa vida, a melhorar, né, como a gente falou no começo, cada dia melhor, cada dia um pouquinho mais. Se a gente der um passo de cada vez, a gente vai fazer uma transformação verdadeira na nossa vida. E vamos viver a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Espero que vocês que tenham plantado uma semente. O livro está lá na livraria com 20% de desconto, né? E que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Vamos agradecer ao nosso palestrante da tarde, que possamos transformar dia após dia cada rocha em uma pedrinha na nossa evolução. Agora vamos fechar nossos olhos, acalmar nossa mente, elevar os nossos pensamentos e os nossos corações ao mais alto, onde o nosso Mestre Jesus e o nosso Pai estão nos auxiliando nessa nossa caminhada. Vibremos por todos os nossos irmãos que estão passando por momentos conflitantes de dor, desespero, desilusão, desesperança, que esses sentimentos sejam transformados em força, equilíbrio, estabilidade, fé e a certeza de que tudo passará. Que os nossos amigos, irmãos, colegas que estão doentes recebam a bênção da cura, do equilíbrio, e que possamos ser
aquela mão amiga a todos os nossos irmãos necessitados, que estão em situação de rua, que estão sem casa, sem país, sem esperança. Que nós possamos ser esse irmão que estende a mão, que os abençoa, e que também recebamos as bênçãos de ter ajudado, de ser aquela pessoa que transforma e que nós também nos transformamos com isso. Que os nossos locais de trabalho e lares sejam higienizados, para que as energias e os fluidos maléficos sejam neutralizados e que a energia do amor e do equilíbrio se faça presente. Que os nossos antepassados recebam todas as nossas vibrações de amor, de agradecimento, de desculpas e de perdões. Que possamos nos sentir equilibrados, leves e abençoados, e prontos agora a receber os passes dos nossos amigos médiuns. Ainda com a mente tranquila e pensando no Mestre Jesus, no nosso Pai, vamos agora mentalizar os nossos centros de força com a energia do amor. Descendo uma luz do alto, ela entra no alto da nossa cabeça, nos conectando com o universo, com a espiritualidade, com Jesus, fortalecendo assim a nossa consciência, o nosso conhecimento e a plenitude de que temos uma vida maravilhosa a seguir e a fazer. Essa luz vem descendo para o nosso chakra frontal, que seria o nosso terceiro olho, aquele que fortalece a nossa intuição, a nossa lucidez, confiança e a nossa concentração. No chakra, logo abaixo, localizado na nossa garganta, temos o equilíbrio da nossa fala, das expressões, da palavra, da inspiração para o convívio com os nossos irmãos. Que nenhuma palavra que saia da nossa boca seja um motivo de escândalo, de maledicência, de desespero, de maldade. Que ela sirva para fortalecer, para esperançar o nosso irmão e a nós mesmos. No chakra cardíaco, temos o amor na sua forma mais sublime, nos fornecendo a aceitação do mundo, a aceitação do que vivemos, a aceitação de que dia após dia nós podemos nos melhorarmos. Fortalece também a nossa compaixão para com nossos irmãos e para conosco mesmos. A sinceridade, o amor, o aconchego, o abraço. No plexo solar, localizado no nosso umbigo, temos fortalecimento da nossa personalidade, do nosso poder e determinação. Que com todos esses instrumentos, nós possamos ser algo grande para nós mesmos e para todos que vivem em volta de nós. No chakra sacral,
a nossa forma de socializar, de criar, de sentirmos prazer em viver, vai sendo posto em equilíbrio, finalizando assim com um plexo básico, que nos trará o conforto, a segurança, a estabilidade, a energia. É o nosso pé no chão, é a nossa consciência de que estamos, desde o nosso contato com o nosso planeta Terra, até com o Altíssimo, com o Universo, nós somos uma unidade. Somos todos um. O planeta, ele viverá bem se todos nós vivermos bem. Que os nossos pensamentos, dia após dia, seja de construção, seja de amor, seja de paz, seja de vibração em tudo o que é bom para nós e para o outro. Ninguém vive sozinho e ninguém é feliz sozinho. Que nós possamos nos lembrar disso dia após dia, ação após ação. E que essa conexão nossa no universo seja o que nos transformará, o que nos unirá em um planeta regenerado. Agora, mais energizados e equilibrados, vamos vibrar nas nossas águas, aquela que está nos vasilhames, nas nossas casas, nas caixas d'água, no banho, na chuva, nos rios, nas nossas florestas. Que nossos mentores, que nossos amigos que trabalham para a energização dessas águas, desses bálsamos que nós tomamos, agradecendo e melhorando nossa saúde, sejam fornecidos a todos nós durante toda a nossa semana, que nós possamos enxergar nessa água, enxergar nos alimentos que nós ingerimos, a força do amor, a força da saúde, nos fortalecendo dia após dia. Que elas sejam fontes de saúde, equilíbrio, cura, fortalecimento do nosso corpo e da nossa mente. Que nós possamos, juntos, mentalizar e agradecer tudo o que nos é fornecido nessa casa, nos nossos lares, no nosso trabalho. Que a nossa mente sempre esteja conectada com o mais alto. Que nós possamos enxergar que os ensinamentos que recebemos de Jesus não são difíceis. Eles são fáceis de serem seguidos, porque amar é fácil. Vamos praticar dia após dia. Até porque cada vez que demonstramos amor ou recebemos amor, a gente se fortalece. Então, que nós saibamos receber e doar. E agora, vamos com o nosso amigo
terminar esse trabalho com a prece final. Dessa forma, vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui e refletindo sobre o que viemos buscar e em que encontraremos ao longo do tempo. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, só um recado. Pode acender a luz. Nós vamos agora em setembro. Sabe a data? 21? Dia 21 de setembro vai acontecer uma feira da solidariedade, que todo ano acontece e então é importante que todos participem. Para ajuda e fazer com que essa feira aconteça de todas as formas, de todos os anos, como todos os anos, eles disponibilizaram essas camisetas, tem vários tamanhos, tem infantil, adulto. Ela está bem bonita, é um tecido leve, gostoso, não precisa passar, e é uma forma de vocês ajudarem a casa e fazer com que essa feira aconteça. E logo mais a gente vai estar divulgando tudo que vai ter na feira, mas tem música, muita coisa para comer, brinquedo para as crianças, brechó, vai ter muitas coisas. É uma festa bem gostosa que todo mundo pode participar. E está acontecendo também uma ação entre amigos. Mais informações na livraria. O que é um smartphone, tá? E que vai ser, então assim, comprando essa ação entre amigos, né? Você colabora com as ações pró a nossa assistente social. Tá bom? É um preço pequenininho, a camiseta é um preço pequenininho, essa ação que está acontecendo entre amigos, tá? Que vai ser sorteado um smartphone Xiaomi, acho que é... Xiaomi. Tá certo? Muito obrigada a todos, que Jesus os abençoe e até sábado que vem, pessoal. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe. Paz e amor em Jesus.